Bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro, último dia de aula essa semana. Hoje nós teremos aula de arte, matemática e ensino religioso. Pega o livro de arte, de matemática, o livro 2 de cada uma dessas matérias, certo? Vamos acompanhar o vídeo com o livro, prestando bastante atenção nos conteúdos. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Quem ainda não enviou as tarefas dessa semana, as atividades dessa semana, quem ainda não interagiu essa semana, estou aguardando ainda, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos lá? Nossa primeira aula de hoje é matemática. Então, pegue o livro 2 de matemática na página 72. A matemática no dia a dia. No nosso cotidiano, utilizamos os números na forma decimal também para realizar medidas. Então, observe que nós temos uma régua e uma caneta, uma canetinha, né? Podemos dizer que a canetinha mede 14 centímetros e 3 milímetros. Mas também podemos dizer que ela mede 14,3 centímetros. Agora, seguindo o exemplo anterior, meça o seu maior lápis de cor com uma régua e registre a medida obtida usando o número de forma decimal. Então, você vai colocar quanto ele mede, né? Os centímetros, vírgula, os milímetros. Como nós estamos medindo os centímetros, então eu vou colocar aqui depois, né? Assim como eu coloco 14, se fosse o dinheiro, se eu estivesse pagando, né? R$14,30. Então, eu vou colocar 14,3 centímetros, porque a maior medida é o centímetro. A maior medida aqui no que eu coloquei, né? Porque podia ser metros, né? Mas eu não tô medindo em metros, a maior medida do lápis, tá? O seu menor lápis de cor com uma régua e também registre a medida obtida usando o número na forma decimal. Então, quantos centímetros? Também podemos usar o número na forma decimal para expressar a altura de uma pessoa. Então, observe. Então, aqui quando eu meço a altura, eu não vou usar os centímetros, eu vou usar o metro, né? Então, podemos dizer que esse menino mede 1,17 m. Então, o metro é maior que o centímetro. Então, eu vou usar, nós podemos dizer que ele mede 1,17 metros, né? Agora, seguindo o exemplo anterior, use uma trena para medir a sua altura e a altura de outros dois colegas. Então, no caso, você vai medir você, e se você tiver alguém em casa, um irmão, ou a própria mãe, pai, tia, tio, vô, meça, né? Coloca lá, né? Minha mãe, né? Que aí eu tenho, por exemplo, a Prof. Valéria tem 1,63 metros de altura. Aqui você vai colocar, minha mãe tem aí a medida da altura dela. Ordenação de números na forma decimal. Maurício é vendedor de livros. Observe alguns livros que ele vende. Então, Cinderela, O Patinho Feio, Gato de Botas, e cada um tem um valor, né? Qual é o livro com o menor preço? Qual desses 3 livros o valor é menor? Qual é o livro com o maior valor? Qual é o livro mais caro? Então, você vai colocar aqui. Qual é o livro mais caro? Para comparar os números na forma decimal, começamos pela parte inteira. Lembrando que a parte inteira é a parte que está antes da vírgula, né? Por exemplo, ao compararmos os números R$30,73 centavos e R$41,50, podemos verificar que a parte inteira, 41
e 50 é maior que a parte inteira de 30 e 73. Então, 41 e 50 é maior que 30 e 73. Se as partes inteiras forem iguais, né, como aqui no caso, as partes inteiras são iguais. Então, eu vou olhar depois da vírgula. Então, 89 é maior que 86, porque a parte inteira é o mesmo, né? 50. Então, se a parte inteira for igual, eu vou olhar nos décimos. Então, nós comparamos os décimos, né? Agora, aqui, já nesse caso, o 8 é igual ao 8. Então, eu vou olhar, né? Comparamos os centésimos. Se os décimos, a parte inteira é igual, os décimos são iguais, eu vou olhar os centésimos e verificar que o algarismo 50,89 é maior do que o algarismo na ordem dos centésimos, de 50,86. Então, 50,86 é maior do que 50,89. Então, eu tenho o maior e o menor, certo? Para mim lembrar qual é o maior, qual é o menor, eu vou lembrar sempre que ele vai ficar aberto para o lado que for maior, tá? Sempre no número maior é que eu vou abrir ele. Como 19 é maior do que 18, podemos concluir que 19 e 20 é maior do que os outros dois valores, 18 e 40. Portanto, O Gato de Botas é o livro que tem maior preço entre os 3 livros. E o número 18,40 e 18,95 tem as partes inteiras iguais. Então, começamos a comparação pela ordem dos décimos. Como 4 é menor do que 9, temos que o número 18,40 é menor entre os 3. Portanto, o livro do Patinho Feio é o livro com menor preço. Operação com números na forma decimal. Adição. Damiana é vendedora de calçados. Ela vende tênis, sapatos, sandálias, chinelos de vários modelos. Damiana vendeu 2 pares de tênis para o mesmo cliente, sendo um no valor de R$ 85,50 e o outro no valor de R$ 70,99. Para descobrir o valor total da compra do cliente, podemos efetuar a operação R$ 85,50 mais R$ 70,99, utilizando o algarismo usual da adição da seguinte forma. Primeiro, eu vou posicionar os dois números alinhando o algarismo conforme a ordem. Centésimos, né? Décimos, unidade, dezena e centena. Ao fazer isso, as vírgulas ficarão alinhadas, ou seja, uma embaixo da outra. E eu não vou esquecer de colocar lá em cima, né? Centena, dezena, unidade, décimos e centésimos. Porque é assim que eu vou conseguir colocar tudo no seu lugar e a conta dá certo. Em seguida, resolvemos a adição ordem a ordem, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Nesse exemplo, sempre dou primeiro centésimo, depois décimo, unidade, dezena e centena, como nós fazemos sempre em qualquer adição, né? 0 mais 9, 9, 5 mais 9, 14, vai subir o 1 do mesmo jeito, que vai ser somado. Então, a adição é normal. O que eu tenho que prestar atenção
é para colocar cada um embaixo no lugar certo e que as vírgulas fiquem alinhadas, certo? Então, primeiro eu faço a soma, né? Primeiro eu faço a soma e depois eu coloco a vírgula embaixo dos lugares que tem a vírgula, ó. A vírgula embaixo de vírgula, né? Então, o valor total da compra dessa cliente foi quanto? Foi R$ 156,49. O que aconteceria se nós deixássemos de colocar a vírgula no número 156,49? O que ia acontecer? Então, agora é sua vez. Você vai efetuar as adições, né? Então, nós temos a A, 12,8 mais 15,6, 25,5 mais 90,5. Número embaixo de número, vírgula embaixo de 15,4 mais 25. O que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Centésimo, décimo, unidade, dezena, centena. Então, eu vou colocar lá. 25 é o quê? É inteiro. Então, eu vou colocar o primeiro, né? 15,4. O 4 é décimos. Então, eu vou colocar o 4 embaixo do décimos, vírgula 15. E o 25 é inteiro. Então, eu vou colocar o 25 inteiro, tá? E aí, fazer a conta. Então, eu tenho que olhar onde cada um tá, certo? Aqui, ó, 100 mais 8,5. Então, o 100, ele não tem décimos nem centésimos, mas ele tem unidade, dezena e centena. Já o 8 é só unidade. 98,4 mais 8,93. Então, ó, 98 é unidade, dezena e o 4 é décimos. Já aqui no outro nós temos centésimos, décimos e unidade. Então, eu tenho que observar isso, o que cada um é e colocar. Se eu colocar vírgula embaixo de vírgula, eu não vou errar nenhuma das contas. Subtração. Evandro é vendedor de eletrodomésticos. Ele vende televisores, ventiladores, cafeteiras, batedeiras, liquidificadores, entre outros produtos. Todos os dias, a loja em que Evandro trabalha oferece uma promoção diferente para os clientes. Observe a promoção do dia. Promoção do espremedor de frutas, de R$ 149,99 por R$ 75,50. Qual que é o desconto do valor do espremedor de frutas? Então, para descobrir, podemos efetuar uma subtração de R$ 149,99 menos R$ 75,50. Para realizar a operação, utilizamos o algarismo usual da subtração na seguinte forma. Primeiro, posicionamos os dois números alinhando o algarismo conforme a ordem: centésimos, décimos, unidade, dezena e centena. Ao fazer isso, as vírgulas também ficarão alinhadas. Então, a mesma coisa da adição, certo? Número embaixo, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, vírgula embaixo de vírgula. Depois que eu já alinhei os números, as vírgulas, eu vou efetuar a subtração, começando pelos centésimos. 9 tira nada, 9. 9 tira 5, 4. 9 menos 5, 4. 4 tira 7. Eu consigo tirar 4 de 7? Não. Então, eu vou emprestar da centena para a dezena e vou obter 14. 14 menos 7, 7. Eu tirei o 1, ficou
nada, né? Então, eu vou, daí, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar a vírgula. Vou colocar a vírgula embaixo das vírgulas, né? Então, qual que é o valor do desconto? Então, aqui, imagine que um cliente comprou um espremedor de frutas na promoção e pagou usando uma cédula de R$ 100. Quanto ele recebeu de troco? Para realizar esse cálculo, vamos usar o algarismo usual da subtração. R$ 100, que pode ser representados por R$ 100, e vamos usar o número na forma decimal, R$ 100, para realizar a operação. Todo número inteiro pode ser representado de forma decimal. Por isso, devemos posicionar uma vírgula do lado direito do algarismo das unidades e acrescentar quantos zeros desejamos à direita da vírgula, como por exemplo, 12,0, 429,00, 6.198 é igual a 6.198,00. Então, para realizar a operação, primeiro posicionamos o minuendo 100 na operação. Então, nós colocamos o 100 aqui, 100 esqueci, centésimo, décimo, unidade, dezena, centena. E a vírgula. Em seguida, posicionamos o subtraindo 75,50, alinhando as ordens dos números. Por fim, calculamos a subtração usando o algarismo usual e depois alinhamos a vírgula. Então, em primeiro lugar, agora, observe outra maneira de realizar o cálculo utilizando as células de real. Sabendo que 75,50 é igual a 70 mais 5 mais 50, podemos primeiro subtrair 70 de 100. O resultado obtido subtrai 5 e, por fim, subtrair 50 centavos. Em primeiro lugar, devemos trocar a cédula de R$ 100 por 10 células de R$ 10, conforme o esquema na página a seguir. Então, eu vou pegar uma de 100 e trocar por 10 de 10 e vou ter R$ 100 do mesmo jeito. Agora, nós subtraímos R$ 70. Eu vou tirar os 70 que eu vou entregar e vou ficar com os 30, que seria o troco. Para subtrair R$ 5 de 30, nós precisamos trocar as células de R$ 10 por moeda de R$ 1. Então, eu vou pegar uma nota de 10, né? Vou continuar com duas de 10. E uma nota de 10 eu vou trocar por 10 moedas de R$ 1. Vou continuar com R$ 30. Então, eu vou pegar e subtrair R$ 5 e ficamos com 25, que eu vou colocar, né? Porque é 75. Agora, para subtrair 25, eu tenho que trocar uma moeda de R$ 1 por 10 moedas de 10 centavos. Então, a mesma coisa. Por fim, eu subtraio 50 centavos e restam 24 dos 50 centavos. Então, o troco do cliente foi de... Então, agora é a sua vez. Faça a seguinte subtração. Então, nós temos a B, a C. Na mesma forma. Centena embaixo de centena, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, vírgula embaixo de vírgula. E aqui nós temos mais duas, né? A D e a E. Depois nós temos o desafio olímpico. Arthur deu duas notas de R$ 100 para pagar uma conta de R$ 126,80. Qual o valor do troco que ele deve receber? Então, eu vou fazer a conta e descobrir o valor do troco que Arthur deve receber. Então, essa foi a nossa aula de
matemática de hoje. Lembrando que eu tô aqui para tirar as dúvidas. E agora nós vamos para nossa aula de arte. Pegue o livro 2, olha só, livro 2, na página 28, nós teremos a unidade 8, tantas formas na arte. Então, o que nós vemos aqui, nessa figura? O que nós observamos? Né? E aqui? O que eu sei sobre isso que eu tô vendo? O que você vê na imagem? O que essas pessoas estão fazendo? Na sua opinião, os itens apresentados na imagem são obras de arte? O que você acha? Existem muitas formas de fazer arte. Algumas delas são esculpindo e modelando. É possível esculpir utilizando diferentes materiais, como mármore e bronze, assim como é possível modelar utilizando a argila. Tanto esculpindo quanto modelando, a argila trabalha com a tridimensionalidade, ou seja, com volumes que ocupam espaço. Você se lembra dos termos estudados na tridimensionalidade da arte no livro 1? O que você se recorda sobre esse assunto? Veja o exemplo a seguir de uma artista modelando uma figura humana feita em barro. Então, ela está fazendo uma escultura, né, de um busto, porque é um busto. Essa parte, quando eu faço uma escultura dessa parte inferior, eu digo que eu estou fazendo um busto, tá? Então, nessa unidade, veremos formas diferentes de realizar obras de artes tridimensionais, com volumes e formas, feita com diversos tipos de material. Você já viu obras de arte tridimensionais que não são esculturas? Então, você pode estar contando para nós na nossa aula segunda-feira, né? Ou tá enviando mesmo que a prof posta no grupo. Se você viu, o que você viu, tá? Então, nós temos aqui uma instalação. As obras tridimensionais não são necessariamente formadas por um único objeto ou um único item. Elas podem ser feitas de outras formas, com diversos objetos ou itens, como uma instalação. Essa modalidade entrou no universo das artes visuais a partir da década de 1960 e é muito utilizada até hoje. A instalação é um ambiente construído em galerias e museus, nos seus espaços de exposição. É possível apreciar algumas obras de instalação andando pelos espaços dispostos pelo artista, ou até mesmo entrando e interagindo com os espaços e objetos que fazem parte da obra. Com o surgimento da modalidade instalação, algumas esculturas de obras tridimensionais saíram dos antigos locais de exibição, como os pedestais, que serviam como suporte de sustentação para a obra, e foram para outros lugares, como o chão e o teto, espalhando-se por grandes partes e espaços da exposição. Veja a obra a seguir do artista Hélio Oiticica. Ele criou uma espécie de labirinto de cores no qual o espectador pode entrar entre as placas coloridas. Então, Hélio Oiticica fez a invenção de cor penetrável, Mágico Square 5, de Luz, 1978. As obras interativas. Quando um artista cria uma obra interativa, ele tem a intenção de que seu público participe da obra. O artista espera que o espectador possa viver uma experiência artística por meio dos próprios sentidos, percebendo as sensações que aquela obra causa em seu corpo, em seus sentimentos e em suas ideias.
e algumas vezes podendo até mesmo transformar a própria obra. Grande parte das obras interativas são tridimensionais ou dão a sensação de tridimensionalidade. Veja alguns exemplos de obras interativas a seguir. O que é o interativo? É um realizado em conjunto, existindo algum tipo de contato. Pintura 3D. Leon Clare, na cidade subterrânea, Holanda. Esse desenho foi feito com giz pelo artista Leon Clare. É uma imagem feita no chão, mas que traz a ideia de tridimensionalidade, porque a cidade desenhada aparenta estar abaixo do chão. As pessoas que passam pela obra podem interagir com ela, fazendo de conta que estão andando em cima dos prédios desenhados. Então, tem prédios, né? Mas na verdade, você olha, parece o quê? Parece que eles estão ali, né? Mas na verdade é apenas um desenho. A escultura. Aqui nós temos uma escultura de Lygia Clark, que é um bicho caranguejo. Escultura de metal com dobradiças, 55 por 82,90 centímetros, no Rio de Janeiro. Essa escultura faz parte de uma série chamada Bichos, da artista Lygia Clark. O participante recria as formas originais dessas obras ao manipular as pequenas esculturas que têm dobradiças entre as partes, possibilitando a recriação do bicho imaginário pelo visitante. Instalação. Aqui nós temos uma instalação do artista paquistanês britânico Rashad Araeen, de Cordeiro. Olha, prof, não consegue falar esse nome, tá? Durante a abertura da 57ª Exposição Internacional de Arte, em 9 de maio de 2017, em Veneza, na Itália. Essa instalação é feita com diversos cubos de madeira em cores diferentes. Ela apresenta a variedade de possibilidades de criar formas a partir dos cubos. Cada espectador é convidado a criar sua composição tridimensional de forma individual. Então, cada um vai criar, olha aqui como você está vendo, né? As pessoas já deixaram 2 aqui, né? 2 aqui feito, essa pessoa está fazendo um outro aqui. Então, você pode estar criando, interagindo com a arte. Instalação de Ernesto Neto. No início de 2019, o artista Ernesto Neto realizou uma exposição na Pinacoteca no estado do São Paulo, chamada Sopro. Nela, ele apresentou 60 obras, entre esculturas e instalações interativas, que vão desde o início de uma carreira até suas obras mais atuais. Durante a exposição, o artista pretendeu apresentar ao espectador a importância das relações, por exemplo, a relação entre o ser humano e a natureza, entre as pessoas e entre o passado e o presente. Para atingir esse objetivo, o público pode interagir com as obras e com as outras pessoas, o que pode ser observado no exemplo a seguir. Então, tem aqui Ernesto Neto, Circle Prototemple, em 2010. Então, aqui nós temos o lado de fora e aqui o interior da obra, né? Então, nessa instalação, as pessoas podiam entrar em uma grande escultura parecida com um coração e no interior dela sentar-se de frente umas para as outras para trocar tambor, que ficava no centro da obra. Uma das obras presentes nessa exposição de Ernesto Neto era a 3 cantos e uma dança, Treveste. 3 cantos, né, e uma dança.
Essa obra, que é feita de crochê, ficava pendurada em 3 cabides. O público podia tirá-la do cabide e vesti-la como uma roupa, mas só era possível vestir e interagir com a obra se mais 2 pessoas estivessem com você, pois, como no centro da obra havia uma bola pesada, era necessário formar um conjunto em harmonia para se vestir e equilibrar e dançar. Veja na imagem a seguir. Então, aqui são 3 pessoas, né? Ernesto Neto, 3 cantos e uma dança. Olha só. Com essa escultura, o artista pretende despertar a reflexão do público sobre a conexão entre as pessoas e sobre a importância de se relacionar em equilíbrio e harmonia. Ernesto Neto também aborda outro assunto nessa exposição, as questões culturais do povo brasileiro, mas especificamente as influências que a cultura desse povo recebeu nas culturas indígenas, africana e europeia. O artista apresenta essas origens de diversas formas e utilizando diversos materiais. Ela aborda em suas obras principalmente a herança indígena e a relação das pessoas com a natureza. Uma dessas obras é O Sagrado é Amor, em que há elementos da natureza que despertam o sentido do olfato, a relação e a interatividade do público com a obra, que se dão, entre outras formas, pelo cheiro que fica no ambiente onde ela está exposta. Veja a seguir como é essa obra feita de crochê e com o formato de pequenas gotas de ponta. Então, Ernesto Neto, O Sagrado é Amor. Conheça o artista. Ernesto Saboia de Albuquerque Neto nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1964 e se interessou pela escultura ainda jovem. Na década de 1980, ele começou a estudar escultura na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, também no Rio de Janeiro. Lá ele conheceu vários artistas que realizavam trabalhos de instalação e começou a criar algumas obras que misturavam a escultura e a instalação. Experimentou diversos materiais em seus trabalhos, como meias calças e outros materiais utilizados no cotidiano das pessoas. Ernesto é um artista reconhecido mundialmente e fez diversas exposições pelo mundo. Algumas de suas obras permitem a interação do público, que pode entrar em túneis de meia, deitar em balanços e abraçar gotas gigantes feitas de crochê. Para ele, as pessoas devem se sentir conectadas com a obra. As obras de arte e a realidade virtual. Uma maneira de realizar obras de arte utilizando a ideia de tridimensionalidade, muito comum nos últimos anos, é a experiência virtual. Nessa forma de arte, o artista desenvolve seu trabalho em um ambiente totalmente virtual. Para que a obra possa ser apreciada pelo público, é preciso que o espectador se movimente no ambiente ou utilize objetos específicos, como os óculos de realidade virtual ou equipamentos de proteção. Essas obras podem causar a sensação de profundidade e de tridimensionalidade, proporcionando a experiência de entrar nas obras ou nos universos paralelos, e até mesmo de caminhar e interagir com ambientes e personagens virtuais. Um exemplo que dá a ilusão de profundidade e tridimensionalidade são os cinemas 3D, onde assistimos a um filme utilizando óculos específicos e temos a sensação de que há profundidade na tela, como se os personagens e objetos saíssem dela. Para termos essa sensação,
Os profissionais responsáveis pela animação e pela edição do filme têm que realizar um trabalho no campo digital, utilizando programas de computador para causar essa impressão no espectador ao ver o filme. Você já foi a um cinema 3D? Qual filme você assistiu? Então você pode estar fazendo um áudio e mandando para a prof, né? A prof assistiu um filme que tinha uma baleia lá e a baleia pulou e aí vinha água, vinha um monte de coisa. Pensa no grito dentro do cinema. Ao expor as obras digitais em galerias e museus, não é diferente. O artista também precisa de um programa de computador e é necessário que ele planeje exatamente o que deseja. Desenhe digitalmente o ambiente do qual o público irá participar, ou até mesmo imagine como o público poderá interagir com a obra digital. Temos como exemplo a exposição imersiva do artista Vincent van Gogh, realizada em 2019 na cidade de São Paulo. Nessa exposição, o público pôde vivenciar a experiência de entrar em pinturas de paisagens do artista. Essa experiência foi feita totalmente com recursos multimídias, som características de cada paisagem e aromas de flores pintados. Para conhecer mais sobre o artista, havia lugares em que era possível ouvir trecho de cartas escritas por ele. Veja ao lado um exemplo do que os visitantes da exposição puderam entrar. Então, nós temos aqui. Exposição imersiva é um tipo de exposição na qual o público tem a sensação de entrar na obra apresentada. Além do aspecto visual, ela pode apresentar sensações e sentidos diferentes, como aromas, texturas e sons. Vimos que existem várias formas de fazer arte, entre elas as esculturas, as instalações, as exposições imersivas, etc. Quais desses tipos de obra você acha mais importante? Por quê? Na sua opinião, existe um tipo de arte melhor ou mais importante do que o outro? Então, você vai dizer se sim ou não e vai explicar a tua resposta. Origami. Agora vamos conhecer um tipo de obra tridimensional e depois vamos criar uma obra em conjunto com os colegas, né? Nós não teremos como fazer esse conjunto. Então, é uma forma bastante conhecida e diferente de fazer uma obra tridimensional, carregada de significados, formas e volumes diferentes. É o origami. Os origamis são uma tradicional da arte japonesa, feita em papel, realizada apenas com dobras e encaixes. Alguns pesquisadores acreditam que essa obra de arte surgiu muitos anos atrás, após a invenção do papel, mas foi no Japão que se desenvolveu como conhecemos hoje em dia. Os origamis eram usados em cerimônias religiosas e a maioria deles são representações de animais. Além disso, cada um tem uma simbologia diferente. Vamos conhecer alguns origamis e seus significados? Então, aqui nós temos o tsuru. O origami mais conhecido é o tsuru. Ele é um pássaro e é utilizado quando as pessoas desejam saúde, boa sorte e fortuna uns aos outros. Kairu é um sapo feito quando se deseja que as coisas boas voltem, como dinheiro gasto ou momentos felizes. Então, você pode estar construindo na sua casa, como sempre, esse tipo de trabalho a prof deixa para vocês fazer se você puder, se tiver como, né? Porque muitos não vão ter o papel em casa. Então, primeiro você vai pegar um papel, ele tem que ser fino, né? Quem não pode comprar, pode ser uma revista, folha de jornal, né? O modelo, nós vamos ver o modelo de um sapo que pula.
além de ser possível presentear alguém. Então, nós não temos como centrar o outro, né? Então, você vai cortar as folhas num quadrado. Como é que eu vou fazer isso para o quadrado ficar certo? Eu vou pegar a folha, né, e vou dobrar a ponta dela, né? Como tá aqui nesse exemplo, né? Então, eu vou seguir, ó, vou fazer a marcação dos dois, tá vendo? Para que ele fique amassada como um X. Depois, você vai utilizar os dedos indicadores para puxar as laterais, onde tá as dobras, né? Então, tá aqui, tá todo o modelo para você seguir como você vai fazer em cada dobra, em cada um dos passos para que você possa fazer essa dobradura, né? Então, o origami também nós conhecemos como... Então, olha só, a mesma coisa, né? Então, você vai vendo no teu livro e vai dobrando de uma forma que vai ensinando cada imagem. Veja só. Então, a prof vai ver se consegue um vídeo ensinando a fazer esse origami e posto também para vocês para ficar mais fácil. Mãos à obra. O origami é uma arte tradicional japonesa feita de papel. Assinale a alternativa que corresponde ao material e à forma de fazer essa arte japonesa. Então, eu vou usar o alumínio, corte, colagem, papel, dobras e encaixes, ferro, corte e dobras, papel, corte, colagem. Qual é a alternativa certa? Depois você vai destacar no material complementar os adesivos com os tipos de obra de arte tridimensional e vai colar a seguir de acordo com a descrição de cada um. Então, você vai ler e vai ver qual é cada um deles e colar no lugar correto. Então, nós vimos que na arte produzir obras tridimensionais vai além da escultura. Então, você vai colocar dois tipos de obra tridimensional além da escultura. E aqui você vai preencher os espaços para completar a frase. Mas essas palavras vocês vão encontrar aqui no caça-palavras e depois vocês vão completar a frase, como aqui, escultura. Então, eu vou ver lá onde está esculturas e vou completar a frase. Aqui na página 46, nós temos a família e escola. Então, essa você vai ler com a tua família e vai fazer, tá? E aqui na 47, né? As informações que você listou com a sua família, né? E vai organizar outros materiais que você acredita ter relação com a memória da sua família. Então, aqui a 46 e a 47 fazem parte da interação com a família. O que eu aprendi? As obras tridimensionais vão além da escultura, pois existem outras formas de fazer a arte tridimensional. A instalação é uma obra que utiliza um espaço físico, permitindo que o espectador vivencie a obra. O origami é feito com dobraduras em papel e uma tradicional arte japonesa. O uso da tecnologia de realidade virtual possibilita a criação de exposições totalmente virtuais e tridimensionais. Então, essa foi a nossa aula de arte de hoje, né? Aguardo também as atividades que vocês vão encaminhar, tá? Lembrando de mandar toda semana, certo? Aguardo o retorno de cada um de vocês. Bom final de semana, que Deus os abençoe, os guarde, se cuidem, tá? Beijo no coração de cada um, fiquem com Deus.